Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de live do G365. Todos os dias começamos às 6h05 da manhã. E quem quiser estar conosco aqui no Zoom para tirar dúvida depois da nossa live ou participar aqui com a gente, pode realmente deixar aqui um comentário no YouTube, no nosso vídeo, e a gente pode estar aí te mandando um link para poder participar das nossas lives. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se você está vendo ele no futuro. Não deixe de dar o like aqui no nosso canal do YouTube e se inscreva, tá bom? Hoje a nossa live é com o André Forte, o nosso especialista na área de TI, e ele vai falar um pouco hoje de gestão na TI, e vamos passar a palavra para o André. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de TI, né, que é a minha área, é onde eu atuo já há muito tempo. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Ô, Nilton, eu consigo compartilhar a tela, né? Sim, Tá, eu vou compartilhar aqui, ver se vocês conseguem ver. sim, já estamos vendo. Ah, joia. Como é que é o mercado de com o que a gente fala em gestão de TI dentro da empresa, ou como profissional autônomo, ou eu tenho, ou como dono de uma empresa de TI, né? E a gente enfrenta sempre muitos desafios, né? Mas o mercado que a gente atua, ele é um mercado de altíssima concorrência, né? Quando a gente pesquisa, a gente pesquisa um serviço na internet, a gente pesquisa, eu preciso de uma empresa que desenvolva alguma coisa para mim, ou que faça um site para mim, né? Hoje é muito comum. Cara, vocês vão achar centenas, centenas de empresas de gente que faz aquele site. Agora, toda essa alta concorrência dentro desse mercado, ele tem pouquíssima qualidade. Tem muita gente atuando, muita gente, mas você não tem qualidade, né? E tá aí, e talvez aí seja o ponto em que a gente nota quando a gente lê, né, uma notícia que falta profissionais de TI no mercado, né? Na verdade, o que falta é, é uma sominha de coisas aí, né? São algumas coisinhas que precisam ser analisadas, porque às vezes a empresa ela tem uma necessidade, ela tem, ou então ela tem uma vontade de trabalhar com uma determinada tecnologia. E geralmente são tecnologias emergentes, são coisas que estão surgindo agora, né? E é um pouco arriscado, né? É desafiador você pegar uma tecnologia nova e você implementar ela dentro da sua empresa, porque você não encontra profissionais que dominem aquela tecnologia. Então, aí vem a falta de profissionais na área de TI, né? Na verdade, falta gente que entenda daquela tecnologia, por ser muito nova, muito recente, né? As escolas, as faculdades, elas não conseguem acompanhar a velocidade de evolução dessa área. Ela é extremamente dinâmica, ela é muito rápida e ela exige muito de quem atua nela, tá? Então, quem atua nessa área precisa estar estudando constantemente. Eu costumo falar assim, né? São poucas as áreas. Praticamente hoje você, independente do ramo que você atua, você precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando.
Mas algumas áreas se destacam nesse sentido, né? Uma delas é a medicina, que você precisa estar sempre estudando, e segundo é a área de TI, não tem como, né? A área de TI, ela evolui numa velocidade impressionante. Então, você tem que estar estudando, tem que tirar sempre um dia, todo dia, né, um horário do seu dia, um tempinho para buscar conhecimento, para buscar, para ler, para se inteirar daquilo que está acontecendo, né? E, e hoje tem muita coisa acontecendo, muito rápido, né? As coisas vão mudar muito mais rápido do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo do, do que eu falei anteriormente, né? Sobre um exemplo aí sobre tecnologia, né? Sobre linguagem, por exemplo. Às vezes a gente pega um projeto para desenvolver, faz todo um estudo, né? Mas o cliente ou a empresa que a gente atua, né, quer trabalhar, decide por um caminho, né? Eu vou usar essa linguagem, essa tecnologia, né? A linguagem que você está usando é uma linguagem modinha ou é uma linguagem robusta, tá? Aí uma nuvem de linguagens, só para você ter uma ideia, da quantidade de linguagens que existem na área de TI, e tem muito mais que isso, tá? Essa imagem que eu encontrei tem bastante, você tem aí PHP, tem Python, tem Assembler, tem Pascal. Então, você tem uma ideia, Pascal é lá dos anos 70, e até hoje você encontra empresas que usam Pascal. Tem algum software que faz alguma coisa que usa Pascal, né? E essa nuvem tem o que eu chamo de linguagem modinha. Por que que é modinha? É aquela linguagem que surge, da noite para o dia ela surge, ela entra no mercado rapidamente. Às vezes é uma linguagem muito fácil, fácil de entender, fácil do programador assimilar ela, de começar a desenvolver em cima, né? Aí vem toda uma propaganda em cima, né, para atrair mais programadores, desenvolvedores, para começar, começam a mostrar aplicações feitas naquela linguagem. E aí, o que acontece? É igual um meteoro, né? Ele aparece, brilha no céu e depois despenca, né? Ela desaparece. E aí que lá atrás, você decidiu por utilizar uma linguagem modinha, você pagou caro por um profissional para aquela aplicação para você, e você acaba vendo aquela linguagem não morrer, mas ela vai desaparecendo, né? Ninguém mais vai programar aquela linguagem, porque já tem outras, já surgiram, né, no lugar, e as escolas, os cursos, né, não que eles não deixem mais de ensinar, mas a procura pela linguagem diminui muito, porque tem outras linguagens que são mais interessantes, né? E aí você acaba tendo que fazer uma migração de linguagem. Você tem uma aplicação feita numa determinada linguagem, e aí você acaba tendo que contratar equipes, empresas, montar essas equipes, sua aplicação de uma linguagem para outra, né? Isso acontece o tempo todo. Você hoje, quando a gente fala antigamente, uns 15 anos atrás, tá? Na informática, 15 anos, 20 anos já é muito antigo. Ah, hoje você tem muitas empresas que desenvolveram, que têm aplicações feitas em Delphi, por exemplo. Delphi, eu acredito, muito famosa, muito utilizada no Brasil. E o movimento que se tem hoje é da migração para um ambiente mais online. Até o próprio Delphi, ele lançou atualizações dentro da própria linguagem
para desenvolver sistemas online, mas não foi muito bem recebido, não ficou muito interessante. Então, existe já esse movimento de você tirar suas aplicações antigas feitas em Delphi para uma linguagem online, né? Que aí online você tem várias também, você tem o próprio Python, ele é online, você tem o Ruby, ele é online, Java, você tem PHP, você tem... e aí você tem uma soma de outras linguagens, né? Porque toda aplicação online junta-se várias outras linguagens, né? Junta-se o JavaScript, junta o HTML, aí tem centenas de siglas que a gente tem que estar acostumado, né? O gestor da TI, ele tem que estar atento, né? Ele não precisa programar dessas linguagens, mas ele precisa entender aonde cada uma, é onde que eu vou usar essa linguagem dentro daquele projeto, né? Onde que ela se encaixa, se realmente é interessante ou não. Uma das linguagens mais usadas no mundo é o C, o C++, e elas são extremamente, porém, são linguagens robustas, né? O PHP também é uma linguagem antiga, né? Eu lembro quando eu me formei, em 2002, o PHP como linguagem já estava na versão 4, e eu ouvia no meio da, da TI, né, o pessoal falando, o PHP vai morrer, já morreu, ninguém mais vai programar essa linguagem, porque já estavam surgindo outras, estava vindo Java, Java estava aparecendo, né, e o que acontece é que até hoje o PHP ele continua vivo, ele está na versão 1.2 já, e quem trabalha com site, por exemplo, sabe que o WordPress é feito em PHP, e o WordPress ele é o sistema de gestão de site mais utilizado no mundo, né? Cerca de 68 sites no mundo são feitos em WordPress hoje, né? E aí os outros sistemas, os outros gestores de conteúdo, quase que todos são feitos em PHP. O Twitter, ele é feito em PHP, ninguém sabe disso, né? Então, é uma linguagem antiga, porém robusta, né? Então, vale a pena você olhar para ele, vale a pena fazer esse tipo de análise. E também é uma linguagem em que você consegue encontrar desenvolvedores para elas. Facilmente você encontra programadores que desenvolvem em PHP, e então não, a gente não precisa olhar com desgosto ou com desprezo para uma linguagem por ela ser antiga, né? Tem que se considerar. Eu falei da linguagem modinha, eu vou dar um exemplo. A linguagem Ruby, ela surgiu meados de 2015, ela era a top de todas as, era a mais usada, todo mundo queria usar ela. 3 anos, ela desapareceu. Tá? Ninguém mais usa Ruby, ninguém mais quer usar Ruby, né? Você, a procura por ela não quer dizer que não exista, não quer dizer que não queira, mas é a tal da linguagem modinha, como modinha, todo mundo foi para cima, né? Investiu-se, né? Você como empresário, você investiu bastante ali naquela aplicação, porque ela é moderna, porque por causa disso, e aí ela desaparece, né? E aí você hoje tem aquele sistema legado feito em Ruby que você não consegue evoluir, você não consegue encontrar gente para manter aquele sistema, vai ficando difícil, vai ficando complicado, até que alguém chega para você e fala, vamos mudar a linguagem, vamos fazer um novo sistema, porque é mais fácil criar um novo sistema do que tem um já existente, né? Então, isso acontece bastante com as linguagens modinhas. A gente tem que sempre dar aquele tempo, né? Saber procurar, né? Saber identificar e
escolher uma linguagem que realmente vá durar bastante tempo. Mudando um pouquinho de assunto, não mudando, né? Mas com TI, quem trabalha com gestão, é sempre uma alegria ou um sofrimento, né? E porque se aquele professor ele não se preocupar com alguns pontos muito importantes, a vida dele ali dentro, a vida dele dentro daquele projeto, vai ser um grande sofrimento, muito difícil. Então, o que ele precisa fazer, né? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é gestão, né? Garantir competência técnica. Tá? Isso é gestão. Fazer uso de metodologias ágeis, e aí tem uma infinidade de metodologias. Então, você tem em mente assim, ó, eu sou um gestor, eu sou um CEO, eu tenho aqui a minha empresa, e eu preciso contratar um gestor de TI, um profissional, para criar um processo dentro aqui do meu negócio, da minha empresa. Preciso um processo, um setor, e aí eu preciso de um profissional. Eu tenho que encontrar alguém que me dê a orientação, que me dê o caminho. Então, essa pessoa, ela tem que te garantir competência técnica, né? Ele tem que fazer, né? Ele tem que entender o que está fazendo. Isso é extremamente importante, né? Ele tem que fazer no uso de metodologias ágeis. Tem aí Scrum, FDD, você tem Kanban, né? São alguns exemplos. Tem um monte de metodologias hoje, né? Dependendo do projeto, do tamanho da equipe que você vai montar, é mais interessante seguir ou outra, ou então unir várias metodologias, porque isso garante que você vai conseguir entregar o projeto. Isso vai garantir para você os prazos serão atingidos, né? Vai ter problema de estouro de prazo, que isso é algo que acontece muito corriqueiramente na área de TI, tá? Mas aí tem uma outra questão também, tem a questão da gestão adequada do sistema. O que seria esse ecossistema, né? É o que a gente ouviu na live de ontem, é exatamente aquilo. É você estar interagindo com a sua equipe, interage com cada etapa do processo, né? Como você está movimentando aqueles seus colegas, né? Dentro de cada etapa do processo, né? Como que está a comunicação de vocês? Ela tem que estar adequada, ela tem que estar... não pode haver eco, né? Que a gente chama. Eu não posso falar uma coisa aqui, outra pessoa falar outra coisa lá, e você está no meio de campo, né? E fica assim, que lado que eu vou, né? Eu tenho que atender um, né? E aí, para ajudar nisso, você tem que fazer uma boa gestão de demanda. Quem tem prioridade? Como definir a prioridade dentro de um processo de desenvolvimento de uma aplicação, dentro de um processo de implantação de um sistema, né? Porque a gente tem, né? Eu fiz as reuniões, eu montei a equipe, já está tudo pronto. Fiz o levantamento das necessidades, né? E aí, em cada setor. Aí eu fui lá na contabilidade, por exemplo, a contabilidade me passa as demandas dela. Ó, eu preciso disso, 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 eu preciso, é urgente, porque na informática tudo é urgente, né? Tudo é sempre urgente. Não existe, isso aqui deixa para depois, não tem isso em TI, né? Aí você vai no financeiro, você vai na administração,
disso é urgente, para ontem. Então, você está recebendo toda aquela demanda de tarefas, de situações, e aí você precisa definir quem tem prioridade. Porque o maior erro no desenvolvimento de uma aplicação, na implantação de um sistema, é você querer fazer mais de uma tarefa simultaneamente. Isso é um grande erro. Né? Imagine você profissional, tá? Se você tem uma equipe, você diz, né? Mas você não pode dar 3, 4 tarefas simultâneas para cada pessoa de sua equipe. Ela tem que executar uma tarefa por vez. Não adianta. A chance de todas darem errado é gigante, tá? Então, como definir essa prioridade? Como que eu vou saber quem eu vou fazer por primeiro, quem eu vou fazer por segundo, tá? E aí, e isso é um termo até novo para mim, seria fazer um ROI, né? Vou fazer um ROI da demanda. Então, eu vou receber a demanda da contabilidade, vou receber a demanda da administração. Aí eu vou mensurar o tempo de execução de cada tarefa e vou o profissional que eu preciso, quanto eu vou gastar com o profissional para executar aquela tarefa. Essa tarefa pronta, o quanto essa tarefa, quanto esse pequeno projeto vai gerar de retorno à empresa. Esse retorno vai ser um bom ou não. Então, aqui eu encontro o que é mais interessante como prioridade dentro da demanda que eu estou recebendo. Eu vou falar, olha, é mais interessante eu seguir, eu fazer por primeiro, essa por segundo, porque é puro e simples, né? Eu defini o tempo, eu encontrei os custos de produção daquela tarefa e eu encontrei o retorno depois de pronto, depois de executado, tá? Então, essa é uma boa forma de você não sofrer com o sistema. E aí, meus amigos, informática não é pastelaria. A gente, eu acho que essa é uma das frases mais ditas por qualquer profissional de TI. Um sistema não é feito em questão de minutos. A gente não resolve os problemas da noite para o dia. Então, é preciso respeitar os prazos, respeitar os tempos, tá? E aí, todo esse processo, ele é uma das coisas que acontece, né, durante o processo, são as reuniões do MVP, né? O que é o MVP? É o mínimo produto viável, aquele pré-sistema, vamos dizer assim, a versão beta do sistema, ou da aplicação, ou da minha... ou do meu site. E aí, o que acontece nesse MVP? Aquele diretor da empresa, aquele CEO que olha aquele MVP, acaba tendo novas ideias. Ele olha aquele projeto legal, mas e se eu fizer assim? E se colocar isso, colocar aquilo? Aí você vai ter o que a gente chama de sistema, aquele sistema que nunca termina, né? Que nunca está pronto. E sempre que você mostra um MVP, surgem novas ideias, surgem novos conceitos para se colocar dentro daquela aplicação. E então, sempre que a gente for trabalhar com implantação de sistema, é importante seguir bem à risca o projeto. Tá? É importante tanto para o gestor quanto para quem está desenvolvendo, porque uma mudança no caminho é um esforço gigante. Às vezes você só quer pôr um botão a mais, às vezes só quero pôr uma imagem nova,
mas o esforço que tem para se fazer isso, às vezes é enorme, né? Envolve uma série de tecnologias, envolve horas de programação que isso acaba, o valor do teu projeto que está aqui, ele acaba indo lá para cima. Você começa a injetar coisas que não é desnecessárias, né? Então, se a gente foca naquilo que é importante, né? Se durante as primeiras reuniões foi definido que o projeto vai ser, né? A minha sugestão para vocês, siga até o fim, né? Deixa que o profissional de TI termine aquele projeto, te entregue pronto, legal. Agora vamos evoluí-lo, tá? No segundo momento, né? Porque aí você consegue a equipe focada, ela já tem a noção que quando a gente começa a fazer um sistema, antes de digitar o primeiro código, a gente já tem na mente como é o sistema inteiro. A gente já sabe, de forma macro, como ele tem que fazer, como ele tem que funcionar, né? E se você fica injetando coisas no meio do caminho, aquilo vai chegar no momento que alguma coisa você vai deixar para trás. Então, as chances de erro são muito grandes. E aí eu queria falar de um assunto que também que é o que está acontecendo em muitas empresas, que é a inteligência artificial, né? E ela vai dominar o mundo, ela já está dominando o mundo. Hoje, é muito comum as empresas procurarem por RPA. É até um termo bonitinho, né? Robotics Process Automation, ou automação de processos por robô. Hoje, centenas de empresas estão pedindo isso, estão querendo isso, né? O que é um RPA? Basicamente, né, a grosso modo, é eu automatizar algum setor da minha empresa, algum processo, né? Eu vou entrar no financeiro e aí eu vou analisar todas as etapas do financeiro, né? Quantas etapas, quanto tempo leva, né? O que eu tenho que fazer, em quanto tempo, dias, por exemplo. Então, o, a RPA, né, a inteligência artificial dentro das empresas vai ser a segunda revolução industrial. Essa é a minha opinião, né? É o que eu estou vendo, porque vai substituir, vai automatizar, na verdade, muitas etapas que a gente faz no dia a dia, né? Eu preciso fazer conciliação bancária. Você tem inteligência artificial que faz isso para você. Então, momento em que a inteligência artificial vai conseguir fazer praticamente tudo. Ela já faz coisas impressionantes. Hoje, ela é um agente criativo dentro do nosso... depois, se vocês quiserem, eu coloco no grupo alguns links, mas é bem fácil de encontrar. Você vai no YouTube, por exemplo, esses dias eu vi, foi semana passada, eu fiquei impressionado. Uma inteligência artificial, ele pegou a voz, né, e os trejeitos, a banda do Frank Sinatra, além de Gaga. E acredite se quiser, ficou melhor que o original, ficou melhor que a Lady Gaga. E isso para você ver toda a capacidade artificial tem hoje. Você tem fazendo um filme. Ela simplesmente fez um filme com história, com enredo, fez um filme. Você tem inteligência artificial e isso, quem trabalha com
com mídia social, por exemplo, quem escreve para blogs, quem desenvolve sites, com certeza já usou, se não usou, vai usar a inteligência artificial para escrever, para desenvolver textos. Hoje, eu entro no chat GPT, por exemplo, eu falo assim para ele, escreve para mim de um site de imobiliária. E ele escreve, ele faz, diferente, um do outro, né? Então, tem o que está acontecendo que, por aí, às vezes você está vendo conteúdo surgindo, sendo que quem escreveu é artificial, tá? Então, é um caminho sem volta. Você já tem hoje casas inteligentes. Teve um caso nos Estados Unidos, eu não estou lembrado, em que o sistema da Alexa, ele tinha uma casa, a casa dele toda era da Alexa. E o sistema, ele na hora, ele estava na rua, tá? E acho que ele estava no mercado, né? Num desses, fazendo compra. E numa conversa, o sistema dele que está, você sabe, né? Ele está no celular, está em todo lugar. Ele disse algumas coisas para vendedor. Ele não foi mal educado, mas ele disse algumas. Se eu disser aqui, o YouTube me derruba, tá? E aí, o que aconteceu? A Alexa ouviu, aí na hora que ele chegou em casa, a porta não abriu para ele. Ele ficou horas, porque a Alexa impediu ele de entrar em casa. Por ele ter dito algumas coisas por ela ter ouvido ele dizer algumas coisas. Tá? Levou um certo tempo para ele esclarecer, nada demais, que levou um certo tempo para ele conseguir. Por quê? Isso envolveu polícia, né? A Alexa chamou a polícia para ele, né? E impediu ele de entrar em casa. Hoje, a inteligência artificial, você vê os carros autônomos, né? Tem inteligência artificial ali, senão não tem como ele dirigir, né? Ele aprende com o trânsito, é assim que funciona. Os carros do Elon Musk, né? Quanto mais carros tem na rua, melhor é o sistema, mais ele aprende, né? No começo você via o carro bateu no lugar, o carro causou acidente. Agora você não está ouvindo mais, né? Porque ele aprende. É assim que funciona, né? Então, até onde isso vai? Não tem limite, né? A princípio, há quem diga, eu ouvi isso essa semana, eu ouvi um rapaz falando, vai chegar um momento em que nós é que vamos copiar a inteligência artificial, né? E não o contrário, que a artificial, ela funciona assim, você dá um parâmetro e ela vai aprendendo. Quanto mais parâmetros você vai dando, mais ela vai entendendo, ela aprende e assim ela vai evoluindo. Mas vai um ponto que vai ser o contrário, que é nós é que vamos aprender com ela, né? Não. Pessoal, eu acho que é isso que eu trouxe para hoje. Já estourei o horário, desculpa, Newton, te falei demais. Aí fico à disposição para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, Tá, está liberado. quero te agradecer aí, o tema fantástico, né? Tecnologia, a gente realmente precisa dela no nosso dia a dia. As empresas hoje precisam demais, empresa que não está Toda com o empresa. seu Hoje, sistema de TI organizado, né? Ela realmente tá se perdendo, entendeu? Tanto que é fundamental. Parabéns aí, e vamos passar a palavra aí para o Osmar, que querendo levantar. O Pedro tinha falado primeiro, Osmar, dá um minutinho. Só o Pedro ali, que ele está levantando a mão tem um tempão. Fala aí, Pedro.
Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Estão me escutando aí Tudo. direitinho? Vai. André, eu estou trabalhando aqui, né, desenvolvendo meu software aqui da mídia e tudo, e a gente fica bem tentado aí corrigindo no meio do processo, ainda mais quando dependendo a gente não sabe se é bug ou se é implementação. E aí até o desenvolvedor meu aqui, ele fica falando, não, Pedro, isso não é... Tá conversando não, rapidinho. Não. Ah, isso daí é bug e tal. Não é bug, é de desenvolvimento. Como é que a gente faz para conseguir ser mais assertivo nisso e ter menos retrabalhos ou menos pedidos de retrabalho? Não sei se isso é possível, sabe? Igual hoje mesmo. Ontem meu sistema deu pau aqui porque a gente estava colocando. A minha funcionária colocou barra. E aí, na hora que ele foi ler, ele leu barra como nova pasta, e aí já viu. Até que eles descobriram isso. Como é que a gente faz para evitar essas coisas? Tem jeito? Se puder, me ensina, porque tem gente que fala, a gente costuma falar, né, que programação não é uma ciência exata. Aí eu faço o sistema no computador e ele funciona. Aí eu coloco no servidor ou no computador do cliente, já não funciona. Mas são muitas variáveis, né? São muitas coisas que você tem que considerar. Eu hoje desenvolvo dentro de um ambiente Linux. Tá? Meu escritório é Linux, tá? E, e praticamente 90% dos servidores online, eles são ambiente Linux. Então, eu consigo minimizar muitos problemas só de estar trabalhando em cima de uma plataforma que é praticamente a mesma ou muito semelhante ao que está online. Então, isso já minimiza muitos tipos de, de questão. Mas os problemas vão acontecer. Fazendo uma boa gestão, eu acredito que otimizando bem os processos, você vai conseguir diminuir essa demanda por modificações, esses eventos de problema. E você sabe, se você é um desenvolvedor, o teu código, assim, o que um professor meu disse, professor de administração, por sinal, se você se propor a fazer um parafuso, seja o melhor, mas o melhor de todos, o melhor do mundo. Então, se você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que ser o melhor naquilo. Será que o código ele está sendo bem escrito, está usando todas as recomendações, né? Você está pondo comentário, você está colocando espaçamento, você está documentando aquilo que você está fazendo, porque isso ajuda. Tá? Um código bem escrito, você diminui muitos os problemas só de ter o hábito de programar bem, tá? Comigo, é quase impossível isso, você sabe. Já aconteceu comigo, de eu escrever mais de 150 linhas de código, né, uma página inteira, e sem testar, e ele funcionar de primeira. Tá? Isso mostrou para mim que toda a minha lógica estava correta, desde o início, né? Mas é muito difícil você minimizar os chamados, você diminuir. Você tem que saber lidar com essa demanda, né? Saber identificar essa demanda e lidar com ela, né? O que é prioridade? O que eu tenho que... Há 2 meses atrás, eu implementei um sistema de gestão de evento equestre, né, para uma empresa especializada.
E durante o evento, ocorreram vários chamados, ocorreram vários problemas, que é sempre na mão do usuário que dá problema. E, e aí vinham as demandas, eu precisava analisar isso na hora. Tem demanda, tem problema, que você tem que corrigir imediatamente. São aqueles bugs realmente que interferem todo o processo. Já haviam demandas que não tinham tanta necessidade. Falei, isso aqui, ele não é fundamental no processo. Então, eu vou deixar ele para depois. Eu vou terminar as demandas que são cruciais, né? A gente vê aí o tanto que é importante a gestão, né? No A processo. gestão é tudo. Um processo gerido de forma correta, você começa a analisar esses problemas e resolvê-los com forma mais rápidas. Porque não existe situação sem problema, gente, isso aí é Não, fato. O bom gestor é o que resolve problemas mais rápido. É o cara que pega realmente uma situação e consegue resolver e demandar e delegar isso de forma mais rápida. Esse é o bom gestor. Uma empresa que não tem problema, ela não precisa de gestor, né? Então, a boa gestão realmente é você lidar com esses problemas e resolvê-la de forma mais rápida e saber delegar essas situações. Agora vamos passar para o Osmar aqui, está querendo falar um pouquinho? Fala aí, Osmar. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo. Então, eu cheguei quase em cima do horário da live, mas eu digo assim, eu acho muito gratificante esse assunto e nós poderíamos entrar em outras lives com esses tópicos de gestão de TI, que muitos que estão criando ou muitos que estão necessitando usar a ciência do André aí, né, para a gente estar aprendendo de repente, né? Não precisa ser nesse momento das 6h15, mas de repente a gente criar uma live para justamente para tirar essas dúvidas ou sanar algumas situações que nós podemos implantar dentro do nosso sistema, né? Uma sugestão que eu tenho Muito, para muito passar aí bom. para o grupo, tá? Muito bem. Muito bem colocado. Fala, Alessandro. André, bacana o tema, me surpreendi com o tema, bacana. Tenho muita afinidade com isso, né? Trabalho com automação e também tenho no meu background, isso matou saudade de algumas linguagens aí, raiz, né? Trabalhei muito com Visual Basic, C, Pascal, Delphi e dei uma viajada aqui agora quando você estava falando. E aí é só para compartilhar aí com o Pedro, né, um pouquinho da minha experiência que eu tenho, como solucionar esse tipo de problema, Pedro, para minimizar as dificuldades de ficar acertando, porque erros ocorrem, isso é natural, né? A questão é como que você está preparado para poder atuar sobre o erro de forma efetiva. Nas fases anteriores de você desenvolver, se você faz uma boa arquitetura com uma análise, né, uma boa análise para entender o processo que você quer resolver o problema, né? De repente você quer automatizar um processo, você quer gerar alguma solução, né, que agiliza algum processo. Então, existem muitas formas de você estar buscando simplificar uma arquitetura simples, modularizada, né, que são palavras-chave aí, né, de forma a buscar a conquistar padrões de caixinhas mesmo. Então, você vai trabalhando naquele sentido que o André citou de MVPs, que são pequenos blocos, né, protótipos, com um escopo simplificado para você validar. Então, você vai e pega um caso bem simples, o mais simples possível, resolve ele. Validou, e aí você vai incrementando funções. E aí você vai tendo mais controle, mais domínio. Você busca modularizar para poder, na hora de investigar um erro, você trata blocos separados, né, e testa um por um. Você vai ter confiança que determinado conjunto de blocos está ok, está validado, não é lá o erro. Você vai saber encontrar mais rápido. E isso é um processo contínuo de melhoria. Não é à toa que a gente tem nos softwares, nos sistemas operacionais, nos aplicativos, versões.
versões que não só trazem novas funcionalidades, mas ela vem sempre corrigindo erros anteriores. Então, isso é muito natural de conviver. Mas uma premissa certa de fazer uma arquitetura mais simplificada, cara, ela vai te ajudar muito em dor de cabeça e até para poder delegar. Porque existe um problema muito sério de ego, né, no programador. Ele, às vezes, quer fazer do jeito dele, né, no jeito que ele entende ser melhor, só que isso aí torna ele ilhado e impede que outras pessoas venham para colaborar. Então, se você tem uma visão, né, que multiplica o seu conhecimento, você consegue delegar isso aí para outras pessoas para estar resolvendo aquele problema e você consegue, não fica escravo daquilo. Então, assim, eu trabalho muito isso no dia a dia, mas é um assunto que realmente é igual o Osmar falou. Só um é um ponto. outro... Desculpa. Aqui, eu sou cliente, eu não sou desenvolvedor. Entendeu? Ah, tá. Eu tô querendo que fazer o né? meu desenvolvedor ser mais... Mas é isso, Mas realmente faz uma boa gestão, né? E você realmente fazer com que ele faça sistemas modulares, entendeu? Módulos onde você consegue validar por módulo é muito melhor do que você chegar e falar assim, não, me entrega tudo pronto para me verificar. Aí você vai ter uma dificuldade maior de identificar erros. Você faz sistemas modulares, você acaba validando setores por setores, né? Faz um módulo financeiro, beleza, faz a validação. Faz um módulo de gestão de produção, faz outra validação. Isso você consegue melhorar e interligar todos esses sistemas, entendeu? Assim, Pedro, a experiência conta muito nesse ponto, nesse momento. Você está contratando uma empresa, um profissional, pelo preço ou pelo valor dela, né? O que foi mais importante? Às vezes a gente contrata pelo preço, e aí o profissional te vende o mundo perfeito, né? Ele faz aquela propaganda, que é tudo lindo e maravilhoso. Mas em TI a gente sabe que fazer uma telinha só que apareça na tela do seu computador, a gente sabe que é difícil. Você fala, aperta um botão, ele faz. Não, cara, tem código ali embaixo, né? A gente faz um site, né? E, por exemplo, você fala, mas só tem uma foto aqui, ela fica mudando, aí tem um texto, não tem nada, tá? Mas se você olhar o código daquela página, ele é imenso, porque a gente tem que programar não só o que você está vendo, eu tenho que programar o que os robôs vão ver. Como que o sistema de busca otimiza o seu site? Com base naquilo que eu programei para que ele otimizasse. Eu tenho que pôr gatilhos, tenho que pôr regras, nomes dentro do meu código para que o robô entenda do que se trata esse site. Tá? Então, essas coisas são coisas que o cliente não vê. Tá? É aquilo que está por trás. E isso que está por trás muito... dá trabalho, é difícil de fazer. Por isso que, às vezes, você monta você monta um sistema, ou você monta um site e mostra para o cliente, que legal, dá para pôr um botão aqui, dá para pôr uma imagem aqui. A primeira coisa que a gente faz é assim, né? Põe a mão na cabeça, você, puxa, vai inverter. A otimização ela é importante É mais. só um botão. Uhum. Mas quem está desenvolvendo, cara, você tem que, puxa, é banco de dados, é um monte de coisa. É uma trilha muito grande para percorrer. Então, gente, o nosso horário hoje está já estourado. Já estamos quase a 1 hora de live. A nossa live mais comprida até hoje. O tema é interessantíssimo, o tema é fantástico. Eu acho que realmente, igual o Osmar falou, precisamos aí arrumar um horário tema é muito bom. mais importante aí mais tarde, para a gente poder sair um pouco do 365 de horário e falar sobre esse tema de forma específica e criar aulas mais longas. Mais direcionada, né? Mais direcionada para poder ajudar todo mundo. Exatamente. Eu acho que é interessante a gente fazer uma live justamente para nessa área de TI de programação. Vai agregar muito nossos valores. Muito obrigado pela presença de todos.
E até amanhã, 6h05, estaremos aqui novamente. E não deixe de compartilhar e não deixe também de dar o like aqui no nosso vídeo no YouTube e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, até depois do fim. Vamos para Tchau, frente. Assim seja. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.